What's your favorite scary movie? Bomba! É treta, galera! Parece que essa treta de Pânico 7 termina nunca, depois de passarmos por diversas polêmicas, com a saída de Radio Silence do filme, a demissão injusta da Melissa Barrera, a controversa saída de Jenna Ortega e a contratação e a autodemissão do diretor Christopher Landon. Novas revelações bombásticas estão saindo nesse momento, mesmo com as filmagens de Pânico 7 terminadas. E com isso, a polarização do fandom da franquia volta à ativa, porque Jenna Ortega e Christopher Landon abriram o jogo e contaram tudo sobre a saída deles do projeto, abrindo então um novo capítulo nas tretas de Pânico 7. E nesse vídeo vou contar tudo pra vocês. Se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho e sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, e estou fazendo a cobertura completa de Pânico 7, Premonição 6, Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado, Invocação do Mal 4 e muito mais. E o canal tá bombando de notícias e de tretas. Então, se vocês gostam dessas franquias e querem acompanhar as novidades e as tretas, já se inscrevam e deem um like no vídeo. Vamos começar então para quem deu início a esse novo capítulo de tretas nesses dias. Jenna Ortega, que pela primeira vez falou abertamente sobre a sua saída de Pânico 7 e colocou um fim nas especulações. Vamos ver então o que ela disse. Não teve nada a ver com salário ou agenda. A situação com a Melissa estava acontecendo e tudo estava meio que desmoronando. Se Pânico 7 não fosse com aquela equipe de diretores e aquelas pessoas com quem me apaixonei, então não parecia o caminho certo para minha carreira na época. É o que a gente vem falando no canal há meses. Essa mentira de implantarem que ela queria mais dinheiro é falsa, e que a agenda dela estava lotada por conta de Wandinha também é falsa. Ela saiu porque os diretores de Pânico 5 e Pânico 6, Matt Bettinelli-Olpert e Tyler Gillett, foram praticamente demitidos do filme, sendo que eles mesmo confirmaram isso em outra entrevista no passado, porque a Spyglass não queria esperar os diretores terminarem Abigail para depois voltarem para Pânico 7. E adicionando a treta da Melissa Barrera, isso solidificou mais ainda a saída da Jenna Ortega. Ela poderia muito bem ter voltado, já que ela não foi demitida, e os colegas também Mason Gooding e Jasmine Savage Brown, que completam um quarteto top, estão voltando para o novo filme, para Pânico 7. Então foi realmente a escolha dela não voltar para este filme. E depois da saída de Matt Bettinelli-Olpert e Tyler Gillett da cadeira de diretores, Christopher Landon foi contratado para o substituírem. E o que parecia um sonho se tornou um pesadelo, segundo ele próprio. Ele sofreu muito hate na época por parte do fandom da franquia, que queria que ele se manifestasse sobre a demissão da Melissa Barrera. Outros o acusavam de ser o responsável, outros falavam que ele era conivente. E com isso o hate contra ele foi tão grande e tão grave que ele se demitiu. E agora ele falou com mais detalhes o que aconteceu nos bastidores. Eu recebi mensagens dizendo: eu vou achar seus filhos e vou matá-los porque você apoia assassino de crianças. Os chefes de segurança de vários estúdios e o FBI, que é isso, gente? Tiveram que examinar as ameaças. Foi muito agressivo e realmente assustador. Creio que na ausência das pessoas entenderem como Hollywood funciona e o que a hierarquia é, os fãs ficaram assim: esse é o cara, eles vieram me atacar com facas em punho. Nossa, pesadíssimo, pesado assim. Foi muito injusto, muito criminoso o que fizeram com ele. Eu lembro bem como foi na época, acho que eu faria o mesmo, acho que eu ia desistir mesmo. Olha a que ponto que a galera chegou por conta de um filme ameaçar a família do cara.
E ele não foi o único que sofreu hate não, tá? O Mason Gooding e a Jasmine Salver Brown sofreram hate e foram acusados de trairagem com a Melissa Barrera. E ainda sobrou para Neve Campbell por não ter apoiado a Melissa e aceitado ter voltado. Ou seja, hate para todo lado. Eu nunca vi o fandom da franquia Pânico tão polarizado depois dessa treta que aconteceu. Nunca vi isso. Eu sempre vi o fandom super apoiando a franquia, os atores, sempre vi um amor e uma paixão. Mas depois do que aconteceu com a Melissa, eu vi uma polarização muito grande entre o fandom. Claro que sempre tem um meio termo ali, né? Mas eu vi que foram dois lados completamente quebrados por conta disso. Tretas, brigas no fandom, principalmente nas redes sociais, isso eu nunca vi. E acabou sobrando então para os atores também do filme, sabe? Que não tem nada a ver com a treta, mas como eles estão em Pânico 7, aí eles acabaram sendo hateados e até mesmo estão cogitando um boicote para Pânico 7. O nível que isso chegou foi astronômico, perigoso e até mesmo criminoso. Você não concordar com alguma coisa, beleza, mas começar a fazer esses atos de ameaças, sabe, brigas desnecessárias por conta disso, eu já acho que já passa do limite e já é demais, sabe? Enfim, mas ele continua dizendo aqui sobre o que aconteceu com eles. Eu decidi que não iria dar nenhuma parte de mim para isso. Para mim, não compensa. Eu prefiro colocar meus esforços para outra coisa, onde eu poderia me sentir apreciado e respeitado. O hate e o abuso realmente estragaram isso para mim. E eu perdi meu amor pela ideia de continuar. No meio de todo o caos, eu estava de luto pela perda de um dos meus trabalhos dos sonhos. Coitado, galera. Assim, ele estava realmente animado em dirigir o filme. Eu lembro quando ele falou numa entrevista de quando ele conheceu Wes Craven pela primeira vez. E ele ainda era um estudante de cinema. E como Wes Craven o inspirou na carreira dele. E como ele estava honrado e estava muito animado de ser o diretor de Pânico 7. Imagina seu sonho ser destruído assim, dessa forma, sabe? Mas, assim, saúde mental em primeiro lugar, com certeza. E ele também se defende sobre a demissão da Melissa Barrera, uma coisa óbvia, mas que acabou não sendo óbvio. Eu não a demiti. Muitas pessoas pensam que eu tive algo em relação a isso e que eu tinha feito isso. Eu não tive nenhum controle da situação. Gente, isso é tão óbvio que ele não tem culpa nenhuma. Isso foi decisão lá dos chefões da Spyglass. Ele nunca teve nada a ver com isso. E por último, então, ele comenta sobre a saída da Jenna Ortega, que deixa uma coisa mais nebulosa aqui. Vamos lá. Quando eu assinei para o projeto, me foi dito que Jenna Ortega estava fora. Foi uma das primeiras coisas que me contaram, bem na hora em que eu assinei. E eu fiquei tipo, oh merda, sério? Então foi meio que um choque para mim. E naquele momento, nós estávamos tentando descobrir como vamos fazer o filme sem ela. Como vamos lidar com isso? Então isso já era algo que eu sabia desde o início. E fez muito sentido o que ela disse, a Jenna Ortega, né? Porque eu acho que às vezes, quando você é ator, seria como se a Jessica Rothe descobrisse que estariam fazendo um terceiro A Morte Te Dá Parabéns, mas eu não seria o diretor. Acho que todos nós nos apegamos com as pessoas com quem trabalhamos e meio com quem nos alinhamos criativamente. E quando alguém novo aparece, é tipo, quem é esse cara? Então eu realmente entendi isso 100%. Assim, galera, a linha do tempo de quando a Jenna Ortega saiu do projeto ficou meio confusa aqui, porque ela falou sobre a treta com a Melissa Barrera, mas Christopher Landon dá a entender que ela saiu bem antes disso, junto com os diretores dos filmes anteriores. Mas a Jenna Ortega também fala sobre não querer voltar sem os diretores. Então eu acho que ela já ficou balançada com a saída dos diretores, mas eles poderiam tê-la convencido de alguma forma a voltar. Mas assim, o que parece ter sido o fim definitivo foi o que aconteceu com a Melissa. Aí foi sem volta mesmo.
Então eu acho que dá para juntar um pouco as peças e entender o que aconteceu de fato aí também. É uma linha ali entre as duas falas. Ou o estúdio também queria se livrar da Jenna de alguma forma e já avisou para o novo diretor que ela estava fora. Fica realmente um pouco nebuloso aqui, né? As duas falas ali parece que se contradizem, mas eu acho que ainda não vimos o fim dessa história ainda. Muita coisa ainda vai ser revelada, porque já faz quase 2 anos dessa treta e ainda temos novas bombas e revelações surgindo. E claro, né, que aqui eu vou ficar de olho para vocês, então já se inscrevam no canal, dê um like no vídeo se vocês gostam de treta e comentem o que acham dessas novas revelações também, galera. Eu acho que tem um pouco dos dois, como eu disse para vocês, dá para juntar as pecinhas ali. Então, comentem o que vocês acham sobre isso e muito obrigado, galera, até os próximos vídeos.